Olá, gente. Meu nome é Cristiane, sou professora de Geografia. E, primeiramente, eu quero pedir desculpas para vocês, porque eu moro numa rua bem movimentada. Então, toda hora está passando carro, moto. Por isso que eu estou usando o microfone, né? Para ver se capta melhor o som. E aí, quando vocês forem assistir, usem fone de ouvido também, porque eu acho que fica melhor. Porque talvez o som fique um pouco baixo. E aí, depois vocês me falem também, né? Me deem um feedback, mandem para mim mensagens. Ou então manda para a coordenação, direção, que aí eles me mandam. E também mandem as dúvidas que vocês tiverem, porque eu vou postar junto com essa aula um documento, né, com as atividades que vocês vão fazer, então com a leitura, com os vídeos, né, que vocês vão ter que assistir, com os exercícios, né, para fixar, né, a matéria depois. Então, qualquer dúvida, por favor, me mandem. E aí a gente vai tentando se comunicar, né? Por enquanto, esse é o formato, né, que a gente vai ter. Formato à distância, até que essa situação se regularize, né, que pode demorar por mais algumas semanas, tá bom? Mas a gente vai sempre avisando vocês. E os pais também, que tiverem alguma dúvida, né, me mandem também. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai voltar a falar então de Primeira Guerra Mundial. Tem turma, né, que não aguenta mais, né, esse assunto, mas é que tem turma que a gente estava um pouquinho mais avançado e outras não. Então eu vou fechar tentar fechar, né, essa matéria hoje, e aí a partir da semana que vem a gente continua, né, vamos dar continuidade aí ao planejamento do bimestre, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é qual que é o foco que a geografia tem na Primeira Guerra Mundial. Porque é claro que a gente resgata o processo histórico, né, vocês vão ver, né, ou estão vendo isso, né, nesse semestre, na matéria de História. Porém, a história e a geografia, elas estão sempre conversando, né? Uma não existe sem a outra. Então, o foco geográfico que a gente dá, né, para a Primeira Guerra Mundial são as transformações que ocorreram, tanto nos territórios, quanto no sistema econômico, né, das nações, como no caminhar da integração mundial, né? Então, a Primeira Guerra Mundial foi importante, né, para o aumento dessa integração, porque, na verdade, esse processo de globalização, a gente fala que iniciou depois da Guerra Fria, mas não foi do dia para a noite, né? Desde ali das grandes navegações, na verdade, o mundo ele já estava sendo integrado, né? Ele começava a se intensificar as trocas, principalmente comerciais, e aumentavam os fluxos de pessoas, mercadorias. Então, vai caminhando, né, esse processo, e após a Guerra Fria, aí se intensifica de um modo nunca imaginado, né? Por quê? Porque paralelamente estava ocorrendo a terceira revolução industrial, né? A revolução técnica, científica e informacional, né? Que a gente vai falar mais para frente. E aí, a partir das grandes navegações, isso já estava acontecendo. Então, na Primeira Guerra Mundial, eu vou colocar aqui um mapa, né, para a gente, que eu já passei para vocês, né, mas se vocês quiserem acompanhar aí pelo que vocês têm, né, senão eu vou colocar aqui na tela também. Então, aqui, né, nós temos o mapa da Primeira Guerra Mundial, mapa da Eurásia antes da Primeira Guerra Mundial, né, antes e durante a Primeira Guerra Mundial, com uma formação territorial. E aí depois, né, eu até pedi na sala para vocês fazerem um exercício simples, para vocês verificarem como que se modificou intensamente. Por quê? Porque o século XIX, esse século foi chamado, né, de Era dos Impérios. Por que Era dos Impérios? Porque vamos voltar lá, nas grandes navegações primeiro, né? Nas grandes navegações, iniciadas no século XV, o que aconteceu? Pioneirismo, né, com Portugal, seguido depois da Espanha, de outros países europeus. Eles começaram, né, um processo de colonizar outras nações, né, colonizar outros povos. E no século XIX, uma nova onda, uma nova corrida por novas colônias se intensificou. Por quê? Já no final do século XIX, né, no século XVIII, ocorreu a primeira Revolução Industrial, e já no final do século XIX, a gente começa com a segunda Revolução Industrial. E aí, as nações precisavam aumentar, as nações europeias, né? Isso tudo a gente fala de uma visão eurocêntrica, porque era onde estavam ocorrendo as principais mudanças, transformações econômicas e políticas. Então, final do século XIX, com a segunda Revolução Industrial, as nações elas vão precisar de mais mercado consumidores, mais matérias-primas, né, mais insumos, né, para sua produção, porque a produção estava cada vez mais complexa, e aí eles vão procurar novas colônias
para conseguir, né, tanto o mercado consumidor quanto essas matérias-primas. E aí dá-se, né, essa nova corrida colonialista que ficou conhecida como neocolonialismo. E aí, o que acontece? Esse momento, né, vão se formando nesse momento histórico, né, dessa corrida por novas colônias, vão sendo realizadas algumas alianças entre as nações. Então aí a gente já tem uma intensificação da diplomacia, né, internacional. Então, ainda nós temos aí monarquias, né, pelo mundo, então formação de grandes impérios. Por quê? Porque os protagonistas aqui, né, os protagonistas da guerra, que a gente pode ver aqui, ó, o Império Áustria-Hungria. O que era esse Império Áustria-Hungria, né? Por que essas duas nações juntas? Por quê? O que aconteceu? Essa formação de impérios, ele não foi um processo rápido, né? Então, ao longo aí do século XIX, desde o início, né, do século XIX, as nações foram integrando, né, foram anexando territórios, e aí a Áustria, ela anexou o território da Hungria, né? Anexou a nação, né, esse território da nação Hungria. Porque o que acontece? A gente precisa falar sobre identidade. O que acontece? Um Estado, ele é forte quando ele tem um território bem delimitado e ele tem dentro desse território uma nação coesa. Ou seja, o que significa isso? Ele precisa de uma nação que se identifique com seus membros e com o seu Estado, né? Que valide esse Estado. Quando a Áustria anexa a Hungria tinha os seus próprios costumes, sua própria cultura, sua própria língua. E aí outra nação, isso acontece em diversos momentos históricos, né? Atualmente a gente tem movimentos separatistas. Por quê? Porque essa nação, né, dentro desse Estado, ela tem algum conflito, seja religioso, seja cultural, seja principalmente econômico, né, porque naquele local há recursos, né, e a outra nação e o Estado quer garantir aqueles recursos, mas tem um movimento separatista que quer uma independência desse Estado. Então isso vale para todo movimento separatista, né? Atualmente nós temos vários. Mas, voltando lá na anexação, né, da Hungria, quando a Áustria anexa a Hungria ela quer preservar a sua autonomia, né, uma certa dependência da Áustria. Para não intensificar, né, esse movimento e crescer a insatisfação, a Áustria ela vai manter um monarca, né, um único rei, para dois reinos. Então, ele não unifica o reino, ele unifica o império, né, o mesmo império, porém ele mantém os dois reinos com um monarca apenas, né, com um monarca administrando esses dois reinos, né. Então é uma monarquia dupla. Vamos avançar então. Aí, em 1908, a situação, né, fica ali estabilizada, e aí em 1908, ou seja, no início do século XX, a Áustria, o Império já, né, Áustria-Hungria, anexa a Bósnia, o território da Bósnia. E aí, de novo, o que acontece? Outro povo, cultura diferente, língua diferente, costumes diferentes, querem manter a sua autonomia. Só que, no caso, essa divergência, né, da Bósnia, essa falta de identidade, né, com o Estado do Império Áustria-Hungria, era muito mais forte. Por quê? Porque a Bósnia, né, o ramo linguístico da Bósnia, são as línguas eslavas, que era a mesma, a mesma, né, da origem da nação sérvia e do Império Russo, né, na época. Então, o que acontece? Quando o Império Áustria-Hungria anexa o território da Bósnia, a Bósnia quer garantir a sua autonomia e ela quer independência, porque, na verdade, ela tem mais identidade, né, mais características em comum com a Sérvia, né? Então ela quer se aproximar mais da Sérvia do que o Império da Áustria-Hungria. E a Rússia também quer defender os interesses, né, tanto da Sérvia quanto da Bósnia, porque essas três nações elas têm essa origem, essa característica cultural, linguística mais próxima. E, é claro, por razões econômicas também. Então, assim que a Áustria-Hungria anexa a Bósnia,
aí começa uma movimentação na Sérvia. Então, alguns grupos separatistas, né, tanto na Bósnia quanto na Sérvia, surgem. Um desses movimentos, né, o chamado coletivo Mão Negra, ele foi integrada, né, por estudantes com o apoio da Sérvia, e aí, né, em 1914, ocorre o assassinato do arquiduque, né, o único herdeiro dessa monarquia dupla, né, do Império. E documentos históricos indicam que esse herdeiro, né, o arquiduque, ele planejava dar um pouco mais de autonomia para a Bósnia, né, quando ele assumisse o trono. Então, em algumas cartas, né, trocadas, né, com outros membros ali da nobreza, ele sinalizava, né, uma tendência à negociação um pouco maior. Então, pode ser que, se não houvesse esse assassinato, a história da humanidade poderia ter um outro rumo, né, uma outra, como fala? Uma outra história, né? Poderia ser diferente. Porém, a gente nunca deve tratar desse jeito, né? Ah, mas e se? Porque a história não é assim que funciona. A gente tem que contar aquela história que de fato aconteceu. Mas a gente não pode deixar de refletir um pouco o que foi esse ato extremista. Porque os extremistas, eles sempre querem garantir o caos e a instabilidade para conseguir o poder, né, para conseguir se garantir, para poder se permanecer, né, conseguir a garantia do poder. Então, até hoje, né, a gente tem que tomar cuidado com grupos extremistas, seja a esquerda, seja a direita, porque o extremismo ele sempre quer levar à instabilidade, né, ações radicais. E foi o que aconteceu, né, esse movimento, então, tomou a ação mais radical que podia e assassinou o arquiduque, um jovem de apenas 20 anos. Então, e aí foi o estopim, né? Foi o evento que marcou o início da Primeira Guerra Mundial. Ele foi assassinado, um mês depois, o Império Austro-Hungria já estava ali declarando guerra à Sérvia. E aí as outras nações, né, como já haviam sido criadas, né, alianças, então essas alianças se solidificaram, né, se fortaleceram, e aí formaram, né, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, que foram os dois blocos ali combatentes, né? Depois foram se anexando, né, outras nações, algumas ficaram neutras, né, no início, e aí ao longo do combate, que durou anos, né, durou muito tempo a Primeira Guerra Mundial, e aí as nações, algumas foram saindo, né, da neutralidade e escolhendo um lado. E aí, o que aconteceu? Aí aconteceram dois eventos importantes, né? Porque primeiro, antes, né, eu coloquei lá um texto para vocês lerem, depois vocês vão ler direitinho, depois vocês vão esquematizar essa leitura, né, para fixar a matéria. Mas o que aconteceu? Primeiramente, essa guerra ela teve a estratégia da movimentação. Ou seja, o que significa isso? As tropas, né, foram via terrestre avançando por quilômetros, né, e tendo ali os combates, os conflitos, e foram avançando. Mas chegou um ponto que essa movimentação se estagnou. Porque imagina, né, tropas de um lado, porque a Alemanha, ele queria chegar em Paris, né, queria chegar lá na França, tomar Paris, porque aí derrotando a França, eles podiam reunir, né, reunir reforços, né, recursos, e poder atacar ali a Rússia, para eles não terem que atuar em duas frentes ao mesmo tempo. Então, primeiro eles queriam chegar em Paris, né, para tomar Paris, derrotar a França, e depois eles poderem se concentrar apenas na Rússia. Mas não foi o que aconteceu, né? Antes de eles chegarem em Paris, aí estagnou, né, esse conflito, né, por movimentação, de avançando, né, cada tropa ia avançando, e aí começou a estratégia, né, chamada Guerra das Trincheiras. O que eram essas trincheiras? Né? O que é uma trincheira? É um grande buraco, né, uma vala extensa, aberta no solo, e aí os soldados ficavam ali